A graça e a paz de Jesus aos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos também que nos têm acompanhado pelas redes sociais nessas últimas semanas durante a pandemia. Queremos dar início então ao nosso culto, o culto de oração, toda quarta-feira às 20 horas. Nos reunimos aqui na igreja, agora durante o período da pandemia, temos esse culto online pelo YouTube para orarmos, para compartilharmos também da palavra de Deus, trazendo alguns pedidos especiais, e nesses dias nós temos aí diversos motivos para orar e para interceder, e quero então já convidar os irmãos a fecharem os seus olhos, curvarem as suas cabeças, para juntos orarmos, dando início ao nosso culto dessa noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, por estarmos reunidos, ó Pai, mais uma vez, como povo do Senhor, cada um na sua casa, cada um em um lugar específico, mas unidos, ó Pai, pelo Senhor, unidos em um só Espírito. Pelas dificuldades, ó Deus, que normalmente temos, pelos desafios que nos são comuns e pelos novos desafios também que temos enfrentado, ó Pai, nas últimas semanas. Continue cuidando, ó Pai, da vida da Tua igreja, da vida do Teu povo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, nos livrando, ó Pai, das doenças físicas, das doenças espirituais, das doenças emocionais, guardando, ó Pai, os nossos corações em Cristo Jesus, nos ajudando também, ó Deus, a viver a nossa fé na plenitude, ó Pai, apesar das limitações que temos tido, ó Pai, de contato social. E pedimos também, ó Pai, que por meio da Tua palavra, o Senhor continue nos fortalecendo, nos edificando, nos consolando, nos orientando, nos corrigindo, nos encorajando, enfim, todo o poder, ó Deus, que a Tua palavra tem, ó Deus, sobre todo o universo, sobre toda a criação e sobre as nossas vidas. Abrimos os nossos corações, abrimos as nossas mentes, ó Deus, para o Senhor, e queremos, ó Deus, ser servos obedientes, queremos ser instrumentos, ó Deus, da Tua vontade e filhos, ó Pai, conforme, ó Deus, os Teus planos e conforme a Tua vontade. Muito obrigado, fica conosco durante esse culto, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E quero convidar os irmãos então a cantar conosco um hino do cantor cristão. Cristo, bom mestre divino,
Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão da graça que a todos dá. A nossa reflexão deste culto está baseada no Evangelho de Mateus, o capítulo 12, os versículos 33 a 37. Na verdade, um texto já bastante conhecido dos irmãos e que eu acho importante também para a nossa reflexão nesses dias. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, os versos de 33 a 37, e diz assim: Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Muito bem, então hoje uma reflexão a respeito das nossas palavras, a respeito do que falamos, e também, vamos ver aqui, da maneira também como falamos. Esse texto, ele vem de uma situação aqui bastante específica durante o ministério de Jesus, quando depois de ter curado diversas pessoas, aquelas pessoas que tinham dele ciúme, inveja, que já começavam de alguma maneira a persegui-lo, tentando prendê-lo e depois, como nós sabemos, o levando à condenação de morte, já faziam sobre ele diversas acusações falsas. Se você der uma olhada comigo no versículo 24, você vai ver o momento áureo, né, onde eles revelam esse pensamento distorcido a respeito de Jesus. O versículo 24 diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Essa acusação foi uma acusação bastante grave e que mereceu aí um longo sermão da parte de Jesus, que já começa no versículo 25. Se você não entendeu bem a passagem, eu quero explicar rapidamente. Eles estavam então dizendo que Jesus estava expulsando demônios porque ele também tinha associação com demônios e pelo poder dos demônios ele expulsava demônios. Há uma contradição, primeiramente nessa observação feita pelos fariseus, porque os reinos não se dividem nesse sentido, mostrando que, num certo sentido, até os demônios estão unidos contra o reino da luz e contra Jesus. E a segunda questão, que está bem clara no texto e que Jesus debate bastante, é o fato dele estar sendo acusado de trabalhar para o diabo, ou, num certo sentido, também dizendo que as obras realizadas por Deus foram, na verdade, obras realizadas pelo diabo. Uma distorção bastante grave. É dentro desse contexto que Jesus vai falar a respeito da blasfêmia do Espírito Santo, que muitas vezes algumas pessoas aí confundem, dão verdadeiros nós. Nós vemos aí explicações longas a respeito do que seria a blasfêmia do Espírito Santo, mas ela não é nada mais, apesar da sua gravidade, mas ela é simples de entender, atribuir ao diabo as obras que são realizadas por Deus. E ali começou um grande debate, uma grande confusão, e Jesus acaba então ensinando aos seus discípulos e também como acusação para aqueles homens, mostrando que aquilo que nós dizemos é também reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que está no nosso coração, conforme já lemos no texto. O que nós falamos, segundo o texto, segundo os ensinamentos de Jesus, é muito importante. E por que as coisas que nós falamos são importantes? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: as nossas palavras, a maneira como nós falamos, apesar de hoje termos aí diversos outros meios, as redes sociais, a escrita, nos comunicamos também através de vídeo, mas em todas elas o que está manifestado é a palavra, a nossa comunicação. Nós precisamos nos comunicar, não é? A palavra, a manifestação
das nossas ideias, das nossas intenções, dos nossos desejos, das nossas dores, das nossas angústias, elas se manifestam através de palavras. Mesmo aqueles que, por questões de saúde, são privados de falar, que são mudos ou coisas desse tipo, eles desenvolvem um gestual, e com aquele gestual eles também comunicam ideias e comunicam palavras da mesma forma que aqueles que podem falar de uma maneira tranquilamente. Portanto, é um meio extremamente importante que o Senhor nos deu para nós interagirmos, para nós construirmos, para nós manifestarmos o que está no nosso coração, para que as pessoas também possam se comunicar, para que a gente possa conhecer as suas necessidades. Uma segunda coisa importante, porque falar é importante. Falar revela o nosso coração, ou seja, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas inquietações, as nossas dúvidas. Veja que o ministério de Jesus, por exemplo, ele não escreveu nenhuma palavra. Talvez a única palavra escrita durante o ministério de Jesus foi naquele momento em que, ali diante de uma situação ali em que uma mulher foi pega em adultério e ela está prestes a ser ali apedrejada, o texto da Bíblia diz que ele se ajoelha no chão e ele começa a desenhar, a escrever alguma coisa. Nós não sabemos exatamente o que foi que ele escreveu. Todo o seu ministério foram palavras, e os discípulos guardaram as suas palavras no coração e se esforçaram para depois escrever essas palavras para que nós pudéssemos conhecê-las. Por que falar é importante? Porque falar pode tanto edificar quanto destruir. Edificar significa construir um edifício, ou seja, construir, levantar, fazer coisas, construir coisas, e destruir também, não é? Então, o próprio apóstolo Tiago, lá em sua carta, ele fala, por exemplo, do poder da língua, não é? Que a língua tem poder de abençoar e tem poder de também destruir. Outra coisa que é bastante importante, e essa está bem clara no texto, é que as nossas palavras, elas serão usadas no nosso julgamento. Ou seja, aquilo que nós dissemos será usado contra ou a favor de nós, como diz aqui o final do texto. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Portanto, falar é importante, a comunicação é importante, nós precisamos manifestar o que há no nosso coração, precisamos também, no certo sentido, aprender a ouvir, mas isso é uma outra característica que a gente pode trabalhar numa outra oportunidade, essa capacidade também de ouvir e de compreender aquilo que é dito, mas hoje estamos mais preocupados com falar e falar da maneira certa e tirar do fundo do nosso coração um tesouro bom para que as pessoas possam ser edificadas e possam ser fortalecidas. A Bíblia mesmo ensina diversas coisas a respeito do poder das palavras. Diz que a palavra branda, por exemplo, ela afasta o furor. Não sei se você já teve a oportunidade de estar nervoso, bravo numa situação, e de repente alguém chega com a palavra branda, calma, colocando ali os pingos nos is, mostrando a realidade para você, e aplacando ali, te acalmando, o teu pulso baixando, aquele seu momento de maior ira ali se acalmando, ou até se você mesmo já teve a oportunidade de acalmar alguém no momento de ira e de furor. A Bíblia diz isso, uma palavra branda. Portanto, a palavra branda ela deve acompanhar a nossa maneira de ser para evitar os atritos, para evitar também as confusões. Como eu já disse, ela pode edificar. Palavras de sabedoria, a gente que é crente, né, que a gente conversa bastante, faz reuniões, a gente resolve dificuldades na igreja, então nós estamos sempre cercados por uma série de pessoas, e a Bíblia também diz que na multidão de conselheiros se encontra sabedoria, ou seja, quando você está cercado de pessoas sábias, guiadas por Deus, guiadas pelo Espírito Santo, e elas são usadas, falando, manifestando coisas verdadeiras, coisas inteligentes, saídas para dificuldades, para problemas, apontando situações novas também, trazendo palavras desafiadoras, é sempre muito interessante. E como elas manifestam isso? Através das suas palavras. E, obviamente, talvez o que de mais importante a gente faça com as nossas palavras, com as nossas bocas, que é louvar e bendizer a Deus, não é? Ou seja, o que deve estar na boca de um crente, o que deve estar na boca de um cristão, o que deve estar na boca de um filho de Deus,
é exatamente o louvor ao nosso Senhor e bendizer e manifestar as suas obras. Isso em todas as Escrituras, desde sempre, principalmente depois da saída do Egito, há sempre ordens muito claras de lembrar e de contar as histórias de todos os feitos, de todos os atos, de toda a bondade e de quem o Senhor é às próximas gerações, para que elas também possam conhecer, para que elas também possam se comprometer, para que elas possam também conhecer ao Senhor. E como é que nós fazemos isso? Através das nossas palavras. Portanto, já que estamos pensando de uma forma bastante devocional a respeito daquilo que devemos pensar e daquilo que devemos fazer, vão aí algumas ideias, algumas conclusões que são muito importantes à luz de um texto como esse, que deve causar em nós um temor, mas também um compromisso muito grande com aquilo que falamos e também, insisto, na maneira como nós falamos. A primeira coisa que eu acho interessante é que a gente tem que evitar falar, e eu até incluiria aqui, teclar demais. Falar demais e teclar demais. Né? Alguns anos atrás, eu costumo usar isso como experiência, uma experiência interessante que eu tive. Eu trabalhei durante algum tempo fazendo palestras para casais, e numa certa oportunidade eu fui até uma igreja para fazer uma palestra. Eu não lembro exatamente qual era o assunto, mas num determinado momento, naquela parte de perguntas e de respostas, alguém falou a respeito da comunicação entre os casais, sobre a importância de dialogar, sobre a importância de conversar. E um pastor, no alto da sua sabedoria e também no alto da sua idade, já contava com mais de 80 anos de idade, ele pediu a palavra de uma forma bastante tranquila, e eu, obviamente, concedi a palavra ao pastor, e naquele dia ele fez uma correção e ele nos deu um ensinamento bastante importante. Um casamento já de mais de 60 anos, e basicamente o que ele disse foi o seguinte: nós acordamos de manhã, eu faço café, ela lava a louça, aí eu vou lá, vou estudar, chega no horário do almoço, nós almoçamos, terminamos de almoçar, eu lavo a louça, à tarde a gente sai, às vezes faz alguma visita, alguma coisa, à noite a gente tem os compromissos com a igreja, e o que ele estava dizendo basicamente é o seguinte: o meu casamento tem chegado com tanta tranquilidade, com tanta estrutura, aos 60 e poucos anos, porque nós falamos muito pouco. Eu achei interessante aquela observação, e é lógico que quando a gente deixa de falar o que é importante ou necessário, nós estamos pecando. Mas, obviamente, era um conselho a respeito de falar demais. E é o que está no texto, inclusive. Essa versão é interessante porque diz de toda palavra ociosa. Algumas versões trazem palavras frívolas, que são as palavras sem sentido ou sem necessidade. É um conselho das Escrituras, é um conselho dos homens sábios. É um conselho que nós observamos de bastante importância para os nossos relacionamentos. Evite falar demais e evite teclar demais. Teclar demais também é muito importante. Hoje a gente está usando bastante as redes sociais, mandando muitas mensagens, e uma coisa que a gente percebe é que muitas vezes a letra simplesmente ela é fria. E ela pode, muitas vezes, não comunicar exatamente aquilo que nós estamos querendo nos expressar. Portanto, temos que ter cuidado também com o que teclamos, da maneira como teclamos. E também com o excesso de compartilhamentos, com o excesso de postagens, às vezes com o excesso de palavras, principalmente nos grupos, como grupos da igreja, grupos da família, para evitar mal-entendido, evitar incompreensões, evitar atritos e evitar dificuldades. Portanto, esse é o primeiro conselho: evitar as palavras ociosas, o excesso de palavras. A segunda coisa, pensar antes de falar. Eu acredito que se nós realmente pensássemos antes de falar, talvez muitas das nossas palavras, das nossas frases, das nossas intervenções se tornariam absolutamente desnecessárias. Porque as coisas já estão implícitas, já estão explicadas, ou porque aquilo que nós dizemos, por exemplo, de alguma forma, pode dar novos rumos para a conversa, tirando a conversa do rumo, pode trazer problemas novos. Portanto, é sempre bom pensar antes de falar. A gente aprende ao longo da vida que muitas vezes quando nós não pensamos antes de falar e soltamos as palavras, como alguém já disse, não dá para pegar de volta as palavras no ar. Uma vez que elas foram ditas, na maneira como foram ditas, elas produzirão os efeitos
com os quais ela foi produzida. Portanto, é bastante perigoso. Você veja, por exemplo, o relacionamento de casais, trabalhando com aconselhamento de casais por muito tempo, eu digo para vocês que 95% dos problemas que os casais têm se originam em palavras que não foram medidas e que não foram pensadas, conforme a própria Bíblia diz, né? De forma ali bastante temperada, com sal, com tranquilidade, palavras que são colocadas no momento de ira, de raiva, de incerteza e muitas vezes até carregadas com algum sentimento, porque a maldade humana é tão grande que a gente é capaz de falar as coisas corretas, mas carregadas de raiva, de ódio, de inveja, de todo tipo de sentimento ruim. Portanto, pensar antes de falar, ver se realmente é importante, se realmente é necessário, principalmente no ambiente familiar, principalmente dentro do relacionamento conjugal, isso é extremamente importante. E também, reforçando um pouquinho, pensar também em como falar. A escolha das palavras, a escolha do momento correto, em muitas situações, é obviamente extremamente importante. Não é? Isso eu aprendi com o meu pai, né? Quando um não quer, dois não brigam. Eu sempre carrego isso no meu coração. Você sempre vai ter atrito, você sempre terá confusão quando aquelas duas pessoas, no mínimo, envolvidas naquela situação, desejam a briga, desejam o atrito, desejam algum tipo de coisa ruim. Basta que apenas um dos dois não queira, que ele mantenha a tranquilidade, que ele mantenha a sua calma, para que toda a ira possa ser aplacada, para que o problema possa ser extinto e para que talvez no momento oportuno, mais tarde ou quem sabe no outro dia, possa pensar como falar. É um conselho muito sábio que às vezes se dá, por exemplo, a casais, num dia em que aconteceu um grande problema, uma grande briga, uma descoberta muito ruim, aconteceu alguma coisa ruim, pedir que se aquietem, que orem, que acalmem, que não falem, que respirem profundamente, que pensem nas consequências e no outro dia ou mais tarde voltem a conversar. Na maioria dos casos, quando se obedece esse tipo de orientação, quando se obedece esse tipo de orientação realmente, de conselho, as pessoas sentam com mais tranquilidade, elas conseguem perceber que também falharam, que também erraram, que muitas vezes a solução para o problema não é um racha, um divórcio, uma briga, que a coisa pode ser resolvida com tranquilidade, e é comum também que depois de uma conversa, o compromisso também seja reafirmado, a aliança seja novamente reconhecida, e possa haver tranquilidade e, de fato, a solução para aquele problema. Portanto, a maneira, o jeito com que nós falamos também é muito importante. Uma mensagem como essa, irmãos, nesses tempos de pandemia, onde nós estamos aí usando tantas redes sociais, estamos aí trancados, aí, isolados aí, junto com os nossos parentes, traduz, de alguma maneira, aquilo que nós precisamos fazer para manter a paz, manter a tranquilidade nos nossos lares e entender a importância daquilo que nós falamos e da maneira como falamos também. Peço a Deus que abençoe toda a sua família, mas hoje pedimos uma oração aí especial pelas nossas línguas, né? Pelas nossas palavras, lembrando que nós daremos conta de cada uma das palavras que dissermos diante do Senhor no dia do juízo. Que Deus nos abençoe nessa reflexão e fortaleça os nossos corações. E esse é o nosso momento de oração. Nós temos aí uma lista correndo, principalmente aí no grupo das mulheres, além de questões também que nos chegam de forma particular. E há muitos motivos de oração, muitos motivos para interceder. Nós pedimos oração, então, nós vamos orar lembrando da vida do Thierry, da vida do Efraim também, que tem estado doentes aí nesses últimos dias. Orar pela vida de ambos, orar também pela vida dos familiares. Nós temos diversos irmãos aí em recuperação, passando por tratamento. Então nós temos ali na lista Luíde, a irmã Nadir, a irmã Priscila Almeida e a Isabel. Nós temos a irmã Irene, o Aldair, a Tata, o irmão Wilson, o Gabriel Santana, nosso irmão Luciano Dalboni também. Não é? Pessoas que estão passando aí por problemas de saúde ou passando também por tratamentos.
Temos aí diversos familiares também de irmãos da nossa igreja passando por dificuldade nesse momento. Oração também pela vida dos nossos profissionais de saúde, e eu queria lembrar aqui desses nomes para que os irmãos também tenham conhecimento, possam orar de maneira específica. Inclusive, se os irmãos lembrarem de mais alguém para acrescentar nessa lista, que está ligado aí às questões de saúde aí, que estão à frente desse campo de batalha, por favor, nos informe e a gente vai completando a lista. Mas a gente tem a irmã Raquel Borba, a gente tem a nossa irmã Tatiane, tem a irmã Patrícia, que é do irmão Cláudio, tem o nosso irmão Ronildo, a irmã Andréia Vorpe, temos também o Heitor, tá bom? Então, a Maria Lúcia também, a irmã Shirley, a Meire, temos aí várias irmãs aí, irmãos, trabalhando à frente dos hospitais nesses dias aí e enfrentando, de frente essa pandemia e também todo o estresse do ambiente hospitalar. Que Deus tenha misericórdia da vida dos irmãos, tá? Oramos também pela vida dos desempregados da nossa igreja. Nós temos aí, infelizmente, alguns irmãos que estão perdendo o emprego nessa fase de coronavírus, porque as empresas também estão reduzindo. Infelizmente, nós sabemos que algumas empresas não vão resistir a esse período de pandemia, falta de faturamento, de vendas, as lojas fechadas, e nós já começamos a sentir os efeitos aí na vida de alguns irmãos que ficaram desempregados por causa da pandemia. E temos os irmãos autônomos também, os irmãos que têm um negócio próprio, que dependem ali da labuta diária e que também estão trabalhando menos, estão vendendo menos também, e isso também os afeta de alguma forma. Temos os irmãos idosos da nossa igreja também, que são muitos, Temos a nossa irmã Nega, a irmã Iracema, a irmã Zita, a irmã Ruth da irmã Marília, o irmão Flores, a irmã Helena, a irmã Ida, nós temos a irmã Maria Raimunda, o irmão Lorival, a irmã Valdemira, o irmão Fidelis e a Arlinda também, a irmã Olívia, a irmã Olímpia, a irmã Zumira, a irmã Antônia, a Zeza, a Graça, o irmão Miguel, que são irmãos aí que já têm um pouquinho mais de idade na nossa igreja e que também pedimos ao Senhor que os guarde, que os proteja. E a nossa insistência também pelas autoridades e pelas pessoas também envolvidas de forma direta e indireta na solução do coronavírus, tanto da vacina quanto da cura e de um tratamento. Nós temos aí alguns pastores também, nesse momento, já infectados, pastor Lisânias, o pastor Denis também. Temos orado pela vida de ambos, tá bom? E orar também, de uma forma geral, pela vida de todos os pastores das igrejas batistas, das igrejas locais, que têm trabalhado, dado assistência às ovelhas, feito os cultos online, as devocionais, pedindo que esse tempo de coronavírus e de afastamento, ele possa servir para um reaquecimento, do povo de Deus, que não possa haver esfriamento, afastamento. Pelo contrário, que isso possa gerar no coração de todo o povo de Deus uma necessidade maior de leitura da Bíblia, de oração, uma valorização maior ainda da vida comunitária, que possa crescer no coração dos irmãos também a saudade pela igreja local, e quando nós retornarmos, a igreja possa ser uma igreja de fato aí, fortalecida, engrandecida e amadurecida também, tá bom? Então, vamos orar, são muitos pedidos, Os irmãos depois tomem nota aí, podem orar especificamente por cada um deles, tá bom? E nós vamos orar colocando todas essas situações diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por essa oportunidade que temos de entrar, ó Deus, na tua presença, por causa do que Cristo fez por cada um de nós na cruz, rasgando, ó Pai, de alto a baixo o véu do templo, que simbolizava a separação, ó Pai, do homem e do Senhor, e agora temos, ó Pai, livre acesso ao Senhor por meio da oração e também por meio da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por esses dias de isolamento, ó Pai, que já vão chegando a 2 meses, em que mantemos, ó Pai, os cultos da nossa igreja, mantemos, ó Pai, o ensinamento, mantemos a comunhão, mantemos, ó Deus, a comunicação através das redes sociais, e te peço que o Senhor continue guardando, sustentando, fortalecendo, ó Deus, a tua igreja. Oramos a Deus também porque temos muitos pedidos de oração. Temos a vida do Thierry, do Efraim, que tem, ó Deus, tido
problemas de saúde, ó Pai, nos últimos dias. Oramos, ó Deus, pela vida dos dois, oramos pela vida também dos familiares e oramos, ó Deus, pela cura, pelo restabelecimento, ó Pai, de cada um deles. Colocamos nas Tuas mãos também a vida, ó Pai, de irmãos, ó Deus, que já têm noticiado o seu desemprego, irmãos, ó Pai, que têm tido, ó Deus, a sua renda afetada, ó Pai, de alguma forma. Rogamos ao Senhor, ó Pai, que cuide de suas vidas, ó Deus, os abençoando com o pão de cada dia, não permitindo, ó Deus, que eles fiquem endividados, e dê a eles, ó Deus, o sustento, ó Pai, necessário nessa fase, e também, ó Deus, a coragem e a inteligência necessária também para lidar, ó Deus, com os seus desafios. Coloque, ó Deus, o sustento de cada dia e as soluções, ó Pai, na vida, ó Pai, desses irmãos. Oramos pela vida também, ó Pai, de outros enfermos da nossa igreja, irmãos, ó Deus, que têm passado já algum tempo por tratamentos longos, ó Deus, e eu peço que o Senhor também dê a eles, ó Deus, coragem e determinação para prosseguirem, ó Pai, confiando no Senhor, prosseguirem, ó Pai, com determinação também nos seus tratamentos, para que a sua saúde possa ser restabelecida, para que eles possam ter, ó Deus, uma boa qualidade de vida, para que eles possam, ó Deus, quem sabe, ser curados, ó Deus, dos males, ó Deus, que os afligem, ó Deus, neste momento. Oramos também, ó Pai, pela vida, ó Pai, dos pastores, ó Pai, dos missionários, que têm trabalhado, ó Pai, da maneira como podem, nesse tempo de pandemia, através das redes sociais, através das lives, através de telefonemas, enfim, de encontros virtuais, que eles continuem, ó Deus, pregando a Tua palavra, ensinando, ó Deus, com profundidade, ensinando com verdade, ensinando, ó Deus, com carinho, com determinação, ó Deus, aquilo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, pediu, ó Deus, para que pastores, para que missionários, para que os líderes, ó Pai, da Tua igreja fizessem. Mantenha, ó Deus, a Tua igreja fiel e usa, ó Pai, a vida desses Teus servos. Abençoe a vida também dos pastores, ó Deus, que temos recebido a notícia, ó Deus, de que estão doentes, alguns até com coronavírus de maneira confirmada, como o pastor Denis, como o pastor Lisânias também, e continua, ó Deus, cuidando da saúde, ó Deus, de ambos, os tirando, ó Pai, dessa situação, protegendo também a vida dos seus familiares e, como já dissemos, protegendo a vida também de todos os pastores, missionários e líderes, ó Pai, que o Senhor tem colocado, ó Deus, sobre a Tua igreja. Abençoe também, ó Deus, mais uma vez te pedimos, ó Pai, a nossa oração diária, por nossas autoridades, ó Deus, que tem um papel, ó Deus, tão importante na organização da cidade, na organização do Estado, do país, ó Pai, num momento tão crítico como esse que vivemos. E também, ó Pai, abençoe a vida de médicos, de enfermeiros, ó Pai, dos profissionais da saúde. Hoje citamos aqui os membros da nossa igreja que estão, ó Deus, na frente de batalha. Cuide, ó Pai, de suas vidas, os proteja, ó Deus, os proteja também, ó Pai, de todas as pressões espirituais e emocionais que eles têm sofrido, ó Pai, com as dúvidas, com a pressão, ó Deus, do dia a dia, com o medo de também adoecerem, com o medo também, ó Pai, de levarem, ó Pai, algum tipo de doença ou de enfermidade para suas casas. São tantas as dores, as pressões e as dúvidas, e peço que a Tua misericórdia, ó Deus, venha sobre a vida, ó Pai, de cada um deles, como o Senhor sabe bem fazer, de forma misteriosa, tocando, transformando e fortalecendo, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso e nos tem sustentado. Continuamos confiando, ó Deus, firmemente no Senhor, na Sua palavra e pedindo, ó Deus, e clamando que o Teu Espírito Santo continue nos usando e fazendo a Tua vontade em nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, eu quero convidá-los a cantar mais um hino do cantor cristão. Cristo, bom mestre, eis meu querer, Tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir.
Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Chegamos então ao final do nosso culto de oração, com tantos desafios de oração, e nessa noite, desafiando os irmãos a cuidarem das suas palavras, a cuidarem também da maneira como falam, para que a vossa palavra seja sempre a palavra de edificação e de transformação, porque é disso que nós precisamos, não só nesses tempos de pandemia, mas em todo o tempo da nossa vida, em todo o tempo da nossa existência. E o outro desafio, de colocar todos esses pedidos de oração diariamente diante do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto. Pai, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez compartilharmos, ó Deus, a tua palavra, de orarmos e de podermos também adorar, ó Deus, e exaltar, ó Deus, o teu santo nome. Continue cuidando das nossas vidas, ó Deus, derramando sobre as nossas vidas sabedoria, inteligência, ó Deus, espiritual, para lidarmos, ó Pai, com os muitos desafios que temos e, acima de tudo, podermos servir ao Senhor com fidelidade, como verdadeiros filhos da luz, como pessoas chamadas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, nos guarda, nos mantenha unidos e mantenha também, ó Deus, a nossa fé firmada no Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.